Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo eu quero falar com você sobre 5 passos para você reprogramar sua mente, principalmente em relação a pensamentos negativos. Então vem comigo que esse vídeo foi feito para você. Aproveitando o começo desse vídeo, se você não está inscrito, não está inscrito aqui no canal, clica aqui no botão inscreva-se e também ative as notificações através do sino para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Aproveita, faz isso agora que depois não precisa fazer mais, tá bom? Vamos lá! Como a gente fala de pensamentos, né, e quando a gente fala de reprogramação mental, a gente tem que falar de 5 aspectos que vão poder te ajudar. Então faz a anotação aí, que com certeza esses passos podem te ajudar ainda no dia de hoje. O primeiro deles tem a ver com executar afirmações positivas diariamente, principalmente quando você acorda. Quando a gente pensa em relação a acordar, a gente gera uma série de substâncias, né, que nós chamamos até aqui dentro da alquimia da mente, em relação à parte mais poderosa do seu dia, que são seus hormônios neurotransmissores. E quando você tem esse tipo de criação, principalmente aqui na amígdala cerebral, você começa o quê? A produzir aquilo que você precisa durante o dia inteiro, que vai te ajudar tanto em relação à produtividade, em relação a foco, em relação à realização das atividades que você precisa, em relação àquilo que você pode fazer. Lógico que, dependendo do seu caso, você pode trabalhar às vezes de madrugada, trabalhar à noite, não tem nenhum problema. Então você adapta, tá bom? Mas a grande maioria das pessoas tem um dia, né, assim, das 9 às 18, ou mesmo das 8 às 18 no trabalho, ou mesmo às vezes hora extra. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva, é em relação a esses hormônios para o dia inteiro, na parte que tem a luz do sol, vamos dizer assim, tá bom? Então quando a gente pensa em relação a essa produção diária, de manhã, você saindo da cama, você já pensando no que pode fazer, esses neurônios, né, que vão produzir esses neurotransmissores, eles vão para o nosso corpo inteiro, através do nosso sistema nervoso, mas, consequentemente, isso afeta diretamente a qualidade dos seus pensamentos. Se no começo do dia você já tem um hábito criado para te ajudar, ao longo do dia esse hábito vai ser repetido. E se você repetir isso durante mais de um dia, então vamos pensar, durante 7 dias, uma semana, durante 30 dias, um mês, durante 12 meses, o quê? Um ano, e aí consistentemente, ao invés de você apenas focar no curto prazo, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã, você começa a produzir e a gerar um novo corpo, né? Até se você pensar em relação a um ano atrás, o seu corpo era 90% diferente do que ele é hoje, bioquimicamente falando, né? Usando a alquimia da mente, alquimicamente falando, a forma das suas células, cromossomos, DNA, proteínas, aminoácidos era completamente diferente do que tem hoje. Então se você reformular isso hoje, né, então já tem uma transformação bioquímica gigantesca. Essa é a grande dica para você começar. Segundo aspecto tem a ver com entender a origem dos pensamentos negativos. E aqui entra uma dica valiosa, uma dica de ouro para você. Quando a gente fala de origem, pensa origem, né? Então o que tem a ver a palavra origem? Da onde que veio? Qual que é a raiz do seu problema? Qual que é a causa maior? Não aquilo lá que às vezes as pessoas costumam fazer em relação ao pensamento negativo, focar apenas, colocar o que a gente chama de estratégia band-aid. O que é uma estratégia band-aid? Você começa apenas a focar naquilo que você está vendo, né? Que é a parte consciente, se a gente pensar em termos de mente. É aquilo que você domina, aquilo que você consegue ver, sentir, ouvir. Mas não necessariamente isso faz parte em relação ao seu próprio crescimento, expansão da consciência, em relação a onde você deseja resolver isso. E muitas vezes a causa está no subconsciente. Se a gente falar aqui no cérebro reptiliano, né, no cerebelo, né, e muitas vezes você não quer trabalhar lá. Por quê? Foram anos esculpindo, sendo manipulado pela mídia, pela imprensa, pelo sistema, né? Que a gente fala até da matrix mental, ansiedade, estresse, depressão. Você acredita em várias coisas e isso começou o quê? Como tijolinhos, né? Crescem o quê? Essa parede mental. E aí, no caso, cocria quem você é hoje. Mas com certeza, hoje, a pessoa que você é não está satisfeito com os seus resultados. Então, se você for atrás da origem, isso eu falo o quê? Diariamente. Você pega um caderno, eu sempre falo assim, compra um caderno novo, vai lá na livraria, compra, porque você tem um cheirinho de novo, é muito bom, né? Pede para entregar em casa, enfim, no seu escritório, e escreve assim, caderninho de ouro, caderno de ouro, porque ele vai valer o ouro para você. Quando você tem esse caderno de ouro na sua mão, você começa o quê? Ter sacadas. Às vezes você saiu, começa a ter sacada, anota lá. Você está com alguém numa família, né? Alguém da família passa um recado para você, você lembra, putz, agora eu entendi alguma coisa que na verdade em relação a mim que eu não sabia. E aí consistentemente você vai construindo o quê? Uma catedral em relação aos seus pensamentos. E o seu pensar se torna mais produtivo, gera movimento, até que a gente fala nas leis herméticas, você gera o quê? Correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Você começa o quê? A gerar esse ritmo e muitas vezes o maior problema que você tem, a origem dos seus problemas em relação ao pensamento negativo, é a falta de movimento.
Porque você fica lá usando um conceito da psicologia ruminando, ruminação. Então essa ruminação o quê? Vai repetindo as mesmas coisas. E aí você não gera movimento nenhum. Você fica o quê? Pensando naquilo que deu certo no passado. Uma emoção é gerada, é uma emoção do passado, né? Uma emoção é algo que já teve lá no passado. Então, é uma memória do passado. Então você vai remoendo, remoendo, remoendo. Quando você fica remoendo, ruminando, não tem evolução. Você fica mais do mesmo. E você está cansado em relação a isso. Por isso que movimento gera uma explicação mais plausível, cognitiva, raciocínio. Você está só no mundo das ideias, das emoções. Você sabe que esse mundo não está te ajudando a entender melhor qual que é o seu problema. Como você pode solucionar o que você está tendo agora na sua mão. Então faça isso que vai te ajudar. Terceira dica, terceiro passo é criar um caderno da gratidão. Como eu falei desse caderno de ouro, caderninho de ouro, independente de como você chama, eu falo de ouro porque o ouro reluz, né? Então a gente fala até do ano astrológico do Sol. O Sol resplandece ouro porque a cor dourada é no sentido o quê? De divino, de iluminado, né? A gente fala até na física quântica em relação ao mundo das infinitas possibilidades. Você pensar diferente. E quando você pensa nessa perspectiva, agradecer, gratidão, hoje é explicado cientificamente pela psicologia positiva, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nas frequências vibracionais, quanto mais integrada com felicidade, alegria, conexão com o divino, você pensa em amor, quando você está integrado em relação ao seu eu, e principalmente ao self quântico, não ao seu ego, você cada vez mais agradece mais as coisas, independente do que estiver acontecendo no exterior, e principalmente você começa a ver as coisas de uma maneira mais integrada, né, relacionando ao todo, ao invés de apenas ficar olhando picuinhas, com uma cara de vítima, uma cara de comodista, procrastinador em relação a tudo. Você começa o quê? A trazer a sua responsabilidade para hoje e começar. Caramba, eu ainda não tenho a vida que eu desejo, eu desejo mais coisas materiais, mas eu agradeço pelo que eu tenho. Agradeço por essa camiseta, agradeço pelos meus olhos, pela minha vida, pela minha família, agradeço pelo meu trabalho, ou mesmo, talvez você esteja desempregado, não tem problema, mas agradeço pelo emprego que já está acontecendo nesse exato momento. Porque você altera isso, você altera a sua intenção para se tornar uma intenção mais clara, você altera as suas emoções, tornando-as mais elevadas, as suas emoções elas se tornam mais elevadas. Consistentemente, você fazendo dia após dia, você cria um novo hábito. E esse hábito faz com que você cada vez mais esteja em alinhamento, em ressonância com o campo quântico. Nessa mesma perspectiva, você o quê? Começa a entender que quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem, porque você começa a visualizar aquilo que você não visualizava. E a gratidão, pessoal, não é apenas algo ilusório, místico e às vezes até de autoajuda, barata, que a gente vê. A gratidão, na verdade, ela gera substâncias químicas mesmo, neurônios, neurotransmissores. Serotonina, endorfina, você começa a sentir isso. Você começa a ocitocina, né, na pituitária, você começa a sentir isso no seu corpo inteiro. Você começa a entender que, na verdade, o seu corpo começa a reagir mais saudavelmente. E aí, no caso, tudo muda por causa disso. Quarto passo, praticar meditação. Talvez você já tenha tentado de tudo. Diego, eu já tentei de tudo. Essa meditação aqui, XYZ, tentei essa aqui, mas eu não consigo, né? E às vezes tem gente que fala assim, eu já tentei de tudo. Você não tentou de tudo, senão você teria conseguido. Meditação, pessoal, é uma prática que você deve treinar todos os dias. Não existe um expert nisso. Até pegando alguns livros relacionados a isso, mais avançados em relação à prática, à ciência da meditação, né? A gente sabe que vários monges, até tibetanos, budistas, né, que praticam há mais de 10 mil horas, já praticaram 10 mil horas de meditação, já sabem que, na verdade, até eles têm uma capacidade muito mais rápida, extrasensorial, de entrar, às vezes, em ondas vibracionais mais altas, até em gama, né, ondas gama, mas, ao mesmo tempo, que demandou uma curva de aprendizado. Lógico que eles nunca vão admitir que sabem tudo, porque o caminho da maestria é você o quê? Saber que nada sabe, como disse Lao Tse 500 a.C. Sócrates disse, eu sei que nada sei, né? Mesma coisa. Então, o caminho que você deve buscar eu ainda não sei meditar, eu ainda não sei qual que é a minha forma, mas procura outras formas. Tem, por exemplo, a mindfulness, a atenção plena, pode te ajudar em relação a isso, você prestar atenção no seu momento presente, no agora, no que você está fazendo agora. Procure mais, expanda mais, que você vai achar uma meditação que possa te ajudar. O quinto aspecto, ter amizades positivas. E essa é uma grande diferença. É o pulo do gato em relação a você reprogramar sua mente de pensamentos negativos. Porque não tem nada mais chato, não tem nada mais incomodando do que você ter pessoas que, na verdade, não estão na mesma vibe, na mesma frequência vibracional que você. Às vezes até usando as mesmas palavras que você tem utilizado nesses tempos, né? Então, falando de alquimia da mente, neurociência, física quântica, você está falando de um mundo das infinitas possibilidades. Então você está vivendo isso.
Você está vendo que isso é real. Você está vendo que você consegue cocriar as coisas que você consegue vivenciar todos os dias. Você começa a agradecer. Você começa a ver que, na verdade, esse mundo não é algo ilusório. É real, né? Você está vendo com seus próprios olhos. Então, o que acontece na maior parte das vezes, as pessoas ao seu redor, elas não reverberam essa mesma energia, essa mesma frequência vibracional alta. Elas ainda não estão nessa mesma vibe que você. E tudo bem com isso. O grande lance, pessoal, é quando a gente fala sobre esse aspecto, é de extrema importância que você qualifique também as suas amizades, os seus colegas de trabalho, você comece também a frequentar outros lugares, de uma certa maneira, inclusive, em relação a você estudar isso e pertencer a grupos que possam te ajudar nesse meio do processo. E tudo bem com isso. Porque quando você altera, né, a sua bioquímica, como eu falei até no começo do vídeo, você altera o quê? 90% de um ano para outro. E consistentemente o quê? Seu corpo também está produzindo novas células, que nós chamamos de mitose celular. Você tem, às vezes, momentos de estresse, mas tem momentos de alegria. Normal, né? O grande lance disso tudo é que você está reformulando você está reprogramando sua mente. E reprogramar a mente não é uma pílula milagrosa, não é uma fórmula mágica que eu estou ensinando aqui para você. Muito pelo contrário. Não? É uma série de pequenos hábitos consistentes e resilientes feitos dia após dia, que vão gerar uma coerência, que a gente fala até coerência psicofisiológica entre cérebro e coração. E essa consistência, essa coerência vai reverberar em mais coisas positivas, né? Mas ao mesmo tempo, atitudes conscientes, você tem noção do que você está fazendo, você tem noção dos seus pensamentos o que eles vão ser reconstruídos, você vai desprogramar aquilo que na verdade você foi tirando do ambiente, ou mesmo foi programada pelo sistema, pela matrix mental, pela sua mãe, seu pai, família, tio, tia, colegas de trabalho. Às vezes até na faculdade você começou a receber um monte de informação sobre ideologia partidária, partido, e aí o que? Você esqueceu de você. Você esqueceu da parte principal, que é você. Então no meio do processo você tem que reformular também com quem que você está andando. Então ter amizades positivas pode reformular tudo isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita, curta, comente e compartilhe. É muito importante a sua participação aqui, principalmente se você quiser um tema em relação aos próximos vídeos para a gente gravar. Inclusive, aqui na descrição tem um link de um curso que pode ajudar você em relação ao seu processo de reprogramação mental. A gente fala de cocriação da sua realidade, principalmente você ter uma vida que você merece. Muito mais feliz, muito mais saudável e muito mais próspera, tá bom? Nos vemos em mais vídeos. Muita luz e prosperidade para você. Forte abraço, nos vemos em mais vídeos. Até logo, tchau, tchau!